Glória a Jesus. Quem pode dar glória a Deus, irmãos? Abra sua Bíblia, livro das Revelações, livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Capítulo 3, versículo de número 11. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11. Enquanto vocês procuram, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez poder estar sendo útil na sua obra, engrandecer o nome do Senhor e louvá-lo pela vida do nosso pastor presidente, pastor Jacques Balbino, pastora Cláudia Balbino, que tem sido nossos pais espirituais, nossa liderança, e nós agradecemos a Deus pela vida dele. Eu costumo dizer que o pastor Jacques tem sido para conosco o Moisés do século 21, que tem nos conduzido até a beira do Mar Vermelho. No mais, em abrir o mar, quem faz é Deus. Então seja Deus louvado pela vida da nossa liderança, seja Deus louvado pela vida de toda a igreja, os pastores. Deus abençoe em nome de Jesus, a toda a igreja de uma forma geral, em nome do Senhor. E desde já trago as saudações do nosso pastor. Ele não pôde estar conosco por um motivo de viagem. Vocês sabem que o nosso pastor, ele faz parte da mesa da nossa convenção, e sempre o nosso bispo está precisando dele, e às vezes é necessário que ele faça viagens para tratar de assuntos do ministério. Então os irmãos orem pelo pastor Jacques, para que Deus esteja estendendo as suas mãos sobre ele, em nome de Jesus. Quantos acharam a referência sugerida? Dê um sinal dizendo glória a Deus. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: eis que venho sem demora. Obrigado. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. Olhe para o crente mais bonito aí que está do seu lado e diga assim para ele: a coroa já está preparada. Assim não, está muito pobre, com mais alegria. A coroa já está preparada, mas para receber tem que guardar o que tem. E o que é que eu tenho, pastor, de tão precioso para que o próprio Jesus venha pedir para que eu guarde? Daqui a pouco você vai entender. Queridos irmãos, igreja seleta do Senhor Jesus, quando eu abro a minha Bíblia, dentro do texto em que nós acabamos de ler, eu encontro aqui uma passagem bastante conhecida da igreja do Senhor, daqueles que gostam, daqueles que sentem prazer em meditar nas santas escrituras, na palavra do Senhor nosso Deus. Conhece esse texto de cor e salteado, onde nos diz o prólogo do texto, falando acerca da sexta carta à igreja de Filadélfia. Quando nós observamos dentro do texto lido, já que fala-nos do nosso mestre, do nosso Cristo, do nosso Senhor e Salvador. É bem verdade que o livro do Apocalipse ele foi escrito por João, mas foi ditado por Jesus, na época em que João estava exilado em uma ilha chamada Pátimos. A ilha de Pátimos, de acordo com a arqueologia, tinha cerca de 16 por 10 quilômetros. Ficava a cerca de 100 quilômetros ao sudoeste de Éfeso, ao mar Egeu. João estava lá desterrado por causa da palavra. E é neste momento que, quando João está dentro da ilha de Pátimos, João começa a contemplar que vários cristãos eram lançados dentro de uma caldeira de azeite fervente. De acordo com o historiador Eusébio de Cesareia, quando os crentes caíam dentro do azeite, imediatamente eles morriam instantaneamente, porque sofriam queimaduras de terceiro grau, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Diz a história que pegaram o apóstolo João e lançaram dentro desta própria caldeira. Só que com João foi diferente. Quando João cai no azeite, João dá como um mergulho em uma piscina, sai do outro lado, nada lhe aconteceu, porque as mãos do Senhor Jesus Cristo estavam sobre a sua vida. O propósito que Jesus tinha com João era para que o mesmo escrevesse o livro das Revelações. É aqui neste momento que nós começamos a entender que quando João sai da caldeira de azeite fervente, João agora começa a receber as grandes visões apocalípticas. E neste momento João então começa a receber estas revelações. E ele começa a escrever. E ele começa escrevendo o capítulo de número 1, dizendo da seguinte forma: e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino,
e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi uma voz por trás de mim como de trombeta que dizia: o que vês, escreve no livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais tinha um que era semelhante ao Filho do Homem. Ele estava vestido de um vestido comprido e cingido com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram como latão reluzente refinado na fornalha. Na sua destra tinha 7 estrelas. O seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E na sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes. E João disse: e eu, quando vi, caí como morto aos seus pés. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou Jesus, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou aquele que foi morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Quantos estão sentindo a presença do Cristo vivo? Meneie a sua mão para o céu, dê um brado de glória para o Senhor. É neste momento então que quando João começa agora a escrever as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, dentre as 7 cartas, as únicas igrejas que não receberam repreensão da parte do Senhor Jesus foram 2 igrejas. Primeiro, a igreja de Esmirna. Segundo, a igreja de Filadélfia. Mas pastor Genilson me explica por que foi que a igreja de Esmirna não recebeu repreensão da parte de Jesus. Porque a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. A igreja de Esmirna não tinha condição financeira para realizar a obra. A igreja de Esmirna era uma igreja paupérrima. De acordo com a história, então o imperador na época, ele mandava os soldados do exército entrar na casa dos crentes, confiscava todos os bens que os crentes tinham, e além de confiscar tudo, deixava os crentes sem alimento. Os crentes passavam necessidade muitas das vezes, mas não negavam de fazer a obra do Senhor e não negavam ao nome de Jesus. Por isso que quando Jesus está ditando para João escrever, Jesus disse: diga aí, João, que eles dizem que são pobres, mas eu digo que eles são ricos, porque não negaram o meu nome e não transgrediram a minha palavra. A segunda igreja que não recebe repreensão da parte de Jesus foi a igreja de Filadélfia. Por quê, pastor? Porque a igreja de Filadélfia era uma igreja fervorosa. A igreja de Filadélfia era uma igreja missionária. A igreja de Filadélfia ganhava almas para o reino do Senhor. A igreja de Filadélfia jubilava ao nome do Cordeiro. Os crentes de Filadélfia, quando terminava a escola bíblica dominical, eles não iam para a fila do frango para desfrutar do almoço, não. Eles sabiam que na porta da cidade de Filadélfia era justamente o caminho que cortava toda a Ásia Menor, e passavam muitas caravanas naquela região. E o que é que a igreja de Filadélfia fazia? Terminava a escola e eles iam para fora da cidade, esperarem então com que as caravanas passassem para pregoar Jesus como Salvador. Vidas se convertiam ao Senhor e o nome do eterno Deus era glorificado. Jesus nunca vai repreender uma igreja que ganha almas para o reino do Senhor. Jesus mesmo não repreendendo, Jesus chama a atenção da igreja. Jesus admoesta a igreja. E Jesus então manda João escrever no capítulo 3, no verso 8. Jesus disse: eis que pus diante de ti uma porta aberta, e que ninguém a pode fechar. Esta porta nada mais é do que porta de evangelização. Agora prestai bem atenção. Mesmo Jesus não repreendendo a igreja, mas ele chama a atenção da igreja, mas ele admoesta a igreja. No capítulo 3, no verso 11, Jesus disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Observe a conotação de que Jesus usa no texto: eis que venho sem demora. Primeiro, Jesus então usa o prólogo grego eis. O prólogo grego eis significa atenção, 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 venho sem demora. Primeiro, Jesus chama a atenção da igreja.
Segundo, Jesus faz uma promessa. E qual é a promessa? Que ele vai vir sem demora. Para quê? Para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, para buscar o seu povo, para buscar aqueles em que ele lavou com o seu sangue. Só quem foi lavado pelo sangue, levanta a mão e dá mais um glória. Então Jesus, em primeiro lugar, ele chama a atenção da igreja. Segundo lugar, ele vem fazendo uma promessa que vai voltar. Em terceiro lugar, ele agora pede para que a igreja guarde o que ela tem. Por quê? Porque existe uma coroa que já está pronta, existe uma coroa que já está preparada, existe uma coroa que já está estabilizada, e ninguém pode invalidar. A única pessoa que pode impedir de receber esta coroa é você mesmo ou eu mesmo. Mas Jesus disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Observe comigo, Jesus pede para que a igreja guarde. Por quê? Porque Jesus sabe perfeitamente que existe um inimigo que tem lutado ferrenhamente para tentar arrancar, para tentar exaurir, para tentar tirar aquilo de mais precioso que a igreja tem. E o que é que a igreja tem de tão precioso? Para este inimigo estar lutando de uma forma terrível para tentar tirar da igreja nada mais, nada menos do que a comunhão com Deus e a salvação na pessoa bendita de Jesus. Jesus sabe que este inimigo tem lutado de uma forma terrível, e é por isso que Jesus chama a atenção da igreja, para que a igreja guarde o que ela tem. É neste momento que, depois que Jesus admoesta a igreja, Jesus agora conduz João a uma dimensão espiritual. E nesta dimensão espiritual, a Bíblia diz então que Jesus agora, levando João a esta dimensão, João começa a ouvir um anjo forte bradando nos céus e dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Observe que o anjo então utiliza 3 expressões. A primeira expressão que o anjo forte utilizou foi quando ele disse: não existe ninguém digno no céu. João pensou, João raciocinou e perguntou: o que é que existe no céu? Existem anjos, arcanjos, querubins, serafins, 24 anciãos, 4 seres viventes. João então perguntou: será que não existe ninguém digno no céu? A segunda expressão que o anjo forte utilizou foi quando ele disse: não existe ninguém embaixo na terra, nem presidente, nem senador, nem governador, nem prefeito, nem deputado federal, nem estadual, nem juiz, nem desembargador, nem também advogado eram dignos de abrir o livro. E a terceira expressão que o anjo forte utilizou foi quando ele disse: não existe ninguém debaixo da terra, nem as grandes nomenclaturas que já morreram também eram dignas de abrir o livro. É nesse momento que a Bíblia diz que João começa a chorar. Parece que é a primeira vez que se ouve falar em choro no céu. Quando João começa a chorar, a Bíblia diz que de repente aparece um ancião e diz: não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. É neste momento, pastor Alexandre, que quando então João ouve a expressão do ancião dizendo: eis aqui o leão, João virou-se para ver o leão. Quando João vira-se para ver o leão, ele não vê um leão, ele vê um arnion. Arnion vem da raiz da palavra grega que significa cordeiro. João viu um cordeiro, e o cordeiro foi diretamente sobre aquele que estava sentado no trono. E a Bíblia diz que quando o cordeiro chega diante daquele que está sentado no trono, a Bíblia diz que o cordeiro toma o livro da sua mão. E quando o cordeiro toma o livro na mão, a Bíblia diz que os 24 anciãos, que os 4 seres viventes começaram a bradar nos céus e dizer: digno és de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens, língua, tribo, povos, e os fizeste reis e sacerdote. Quem foi comprado pelo sangue do cordeiro, levante essa mão, abre essa boca.
Oh, aleluia. É nesse momento que quando o cordeiro toma o livro na mão, a Bíblia diz que o cordeiro começa a desatar os seus 7 selos. Eu não vou falar sobre 7 selos nesta noite, senão nós iremos para mais de 5 da manhã. Mas observe comigo, eu quero deter-me apenas em rápidas palavras no primeiro selo. Quando o cordeiro desata o primeiro selo, a Bíblia diz que saíram os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro que saiu, chamado de cavaleiro do cavalo branco. O segundo cavaleiro que saiu, chamado de cavaleiro do cavalo vermelho. O terceiro cavaleiro que saiu, chamado de cavaleiro do cavalo preto. E o quarto cavaleiro que saiu, chamado de cavaleiro do cavalo amarelo. O primeiro cavaleiro que saiu, chamado de cavaleiro do cavalo branco, a Bíblia diz que ele vem com um arco na sua mão. Eu ouvi um certo hino de uma certa cantora renomada, famosa do nosso Brasil, e ela teve a impetulância de gravar e dizer que este cavaleiro que vem com arco é Jesus. Não é, irmão, mentira do cão. Este cavaleiro que vem com arco nada mais é do que o anticristo. Mas o anticristo não pode tomar posse desta terra ainda. Sabes por quê? Porque uma coisa o detém. A Bíblia diz que o Espírito Santo e a noiva que ainda está aqui. Só quem crê, levante a mão, abra a boca. A noiva ainda está aqui. Mas pastor Genilson, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Dizendo que a noiva ainda está aqui. O senhor está bem querendo dizer que a noiva vai sumir? Eu estou querendo dizer, e eu vou afirmar de acordo com a santa palavra de Deus, que a noiva vai sumir, que a noiva vai desaparecer. Mas pastor Genilson, então me prova pelo amor de Deus, então me explica o que sucederá, o que acontecerá quando a noiva sumir, quando a igreja desaparecer. A noiva do Cordeiro, a igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, vai desaparecer desta terra podre para encontrar com Jesus na glória. Só quem vai para lá, levante a mão, dá mais um glória. A igreja vai desaparecer, vai. E o que significa isso? Arrebatamento da igreja. E o que é o arrebatamento? A palavra arrebatamento é uma palavra latina que significa tomar com força de um lugar para outro. Ou seja, a noiva quando estiver, talvez você esteja lavando a louça na sua casa, talvez você esteja na sua empresa, talvez você esteja na faculdade, talvez você esteja no seu trabalho, na labuta diária, quando de repente vai se ouvir o toque da trombeta. E que toque de trombeta é este, pastor? É a trombeta em que o apóstolo Paulo escreveu, escrevendo a sua primeira missiva aos irmãos de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 51. Paulo disse: no momento, num abrir e fechar de olhos. Deixa eu parar para explicar isso aqui para a gente entender. No momento, a palavra num aqui é um prólogo grego que significa curanô. Curanô é o derivado do urânio. Urânio é o mesmo material que fabrica a bomba atômica. Ou seja, o que é que Jesus e Paulo estão dizendo na inspiração do Espírito? Paulo está dizendo que a vinda de Jesus seria então na era da bomba atômica. E qual é a era que nós estamos vivendo hoje? A era da bomba atômica. Então Paulo está dizendo que no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Observe a expressão que Paulo usa: no momento, num abrir e fechar de olhos. Eu que sou curioso à luz das Escrituras, eu então fui pesquisar o que significa abrir e fechar de olhos. A ciência explica e vem dizendo então que o abrir e fechar de olhos, ele é uma velocidade tão grande que é cerca de 3/1000.5 de um segundo. Para nós termos uma ideia, a ciência diz que o ser humano tem a possibilidade de piscar o olho durante 24 horas um dia, cerca de 7.902 vezes por dia. Se o ser humano pisca o olho cerca de 7.902 vezes por dia, imagine o grau de velocidade, que não era um abrir e fechar de olhos. Paulo está trazendo como exemplo para a igreja de Corinto que a vinda de Jesus vai ser tão rápida, vai ser tão repentina, que será semelhante a um abrir e fechar de olhos. Piscou o olho e abriu, a igreja não vai estar mais aqui, já vai ser arrebatada. Quem vai falar, levante a mão da glória.
Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: não vai ter tempo de se preparar. Diga para ela: não vai ter tempo de se preparar. Já tem que estar preparado, já tem que estar pronto, porque daqui a pouco a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, a noiva vai desaparecer daqui e vai estar encontrando com o Senhor na glória. Só quem vai estar lá, levanta a mão, dá um brado de glória. A noiva vai então desaparecer. Mas Paulo continua falando e dizendo: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Observe a expressão que Paulo utiliza: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Quando Paulo fala de última, ligeiramente nós entendemos que existe primeira. Por quê? Porque se existe última, é porque existe primeira. Se existe última, é porque existe primeira. Mas esta trombeta que Paulo está se referindo aqui não são as 7 taças da ira de Deus, que se der tempo eu ainda vou falar nesta noite. Esta trombeta que Paulo está se referindo aqui é a trombeta do arrebatamento da igreja. E esta trombeta será apenas um toque de trombeta só. Escute e grave isto no seu coração. Será apenas um toque de trombeta só, dividido em 2 fases. Quantas fases, igreja? 2. Me ajuda a pregar. Quantas fases, igreja? 2. Dividido em 2 fases. Primeira fase, para aqueles que morreram em Cristo. Segunda fase, para nós os que estamos vivos. O Senhor me prova isto na Bíblia? Provo, sim, Senhor. Primeira missiva do apóstolo Paulo aos irmãos em Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Paulo disse: ao soar da voz do arcanjo, a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeira fase. Depois nós os que estamos vivos seremos transformados. Segunda fase. E estaremos para sempre com o Senhor. Só quem vai estar lá, levanta a mão, dá mais um glória. É neste momento então que quando a igreja ouvir o toque da trombeta, talvez você esteja na sua casa, talvez você esteja na sua faculdade, talvez você esteja no colégio, talvez você esteja no seu trabalho, quando de repente vai se ouvir o toque da trombeta. E só vai ouvir o toque da trombeta quem tem uma vida santificada. Só vai ouvir o toque da trombeta quem tem uma vida separada. Só vai ouvir o toque da trombeta quem tem uma vida digna diante da presença do Senhor. E quando esta trombeta tocar, que a noiva ouvir o toque da trombeta, é neste momento que o pai da noiva aqui na terra vai pegar a noiva e vai levar a noiva até a presença do noivo. Oh glória! O pai da noiva vai levar a noiva até a presença do noivo. É aqui, pastor Cícero, que vai se cumprir o casamento judaico. Eu não estou entendendo, pastor Genilson, me explica isso daqui. Já vou explicar. O casamento judaico é um casamento completamente diferente do casamento no Brasil. Como é o casamento no Brasil? O casamento no Brasil, a noiva se adorna para o dia do casamento. A noiva prepara o vestido, a noiva prepara o cabelo, a noiva vai fazer a maquiagem. E é uma demora santa, irmão, para a noiva sair de casa. É ou não é? É uma demora santa para poder a noiva chegar na igreja. E o noivo está lá esperando a noiva no pé do altar. E a noiva demora. A igreja está lotada. A igreja está abarrotada, esperando a noiva aparecer. Afinal de contas, a noiva é o alvo central, justamente da festa. E quando a noiva chega na porta da igreja, que a noiva desce do carro, que ela coloca o pé na porta da igreja, aí o sonoplasta, ele coloca o fundo musical que todo mundo conhece do casamento. E então quando a igreja ouve o fundo musical, a igreja fica de pé. Todo mundo olha para trás para ver a noiva adentrando ao templo. Oh meu Deus do céu. E quando todo mundo olha para trás, todo mundo começa a dizer: a noiva chegou, a noiva já vai adentrar ao templo, o casamento já vai acontecer. O casamento judaico é completamente diferente do casamento do Brasil. E como é o casamento judaico, pastor? O casamento judaico não é a noiva quem vai ao encontro do noivo no altar,
é o noivo quem passa na casa da noiva para pegar a noiva, para adentrar ao grande dia de núpcia que a noiva está esperando, porque a noiva que é noiva, ela deseja a vinda do noivo. Quem está esperando, levanta a mão da glória. E é neste momento aqui que nós começamos a entender que então o pai da noiva, quem é o pai da noiva? O divino Espírito Santo. É ele quem cuida da noiva na terra, é ele que alicerça a noiva na terra, é ele quem levanta a noiva na terra, é o Espírito Santo quem capacita a noiva na terra. O pai da noiva vai pegar a noiva e vai levar até as nuvens. Aí o noivo vai percorrer uma distância maior. Qual é a distância maior? Do céu até as nuvens. O noivo vai descendo então até as nuvens para encontrar-se com a noiva. O pai da noiva já está abraçado com a noiva. Já era para você ter dado glória, mas não tem problema. O pai da noiva vai estar abraçado com a noiva e vai levar a noiva até as nuvens. É nesse momento que o noivo chega nas nuvens e vai dizer: bem-vindos, benditos de meu pai. Oh, glória! Quando a noiva então for abraçada pelo noivo, o noivo vai levar a noiva até a mansão celestial. Oh, aleluia! Eu estou sentindo a presença do noivo aqui. Eu estou sentindo a presença do noivo aqui. Eu estou sentindo a presença do noivo. Quem está sentindo, abra a boca da glória. Quem está sentindo, abra a boca da glória. Quem está sentindo, abra a boca e adora. Tira a mão do bolso, rapaz. Abra essa boca porque o noivo está presente. Quem está sentindo a presença do noivo, abre essa boca da glória. Aleluia! O noivo então vai levar a noiva até a porta das mansões celestiais. Parece que eu vejo o pastor Rodrigo quando a noiva chegar na porta dos céus com o noivo, porque então a casa já está preparada, a habitação da noiva já está preparada. Já era para ter dado tua glória, mas não tem problema. A habitação da noiva já está preparada. E outra coisa, lá você não vai precisar pagar conta de energia da Equatorial. Lá você não vai precisar pagar a conta de água da BRK. Lá quem vai para a iluminação é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Quem crê, abre essa boca. É ele quem vai iluminar. Quando então a igreja chegar na porta dos céus, o noivo então vai olhar para a igreja, e a igreja santa, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, vai chegar na porta dos céus e vai bradar e dizer: abrir-se, ó entradas eternas, porque é neste momento que vai se cumprir o Salmo de número 24. É bem verdade que este Salmo, ele faz alusão a duas passagens bíblicas. Primeiro, a entrada de volta da Arca da Aliança, quando Davi trouxe de volta, depois que a arca estava 20 anos longe de Israel. E a segunda alusão é justamente a entrada da igreja triunfal nas mansões celestiais. Quando então a igreja chegar na porta do céu, vai se cumprir o Salmo 24. Abrir-se, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Ai, meu Deus do céu, os anjos lá de dentro vão perguntar: quem é este Rei da Glória? Eu não sei vocês, mas eu vou encher o pulmão de ar e vou dizer: ele é o poderoso na guerra, ele é o poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória. Quem pode levantar a mão e adorar o Rei da Glória? Quem pode levantar a mão e adorar o Rei da Glória? Quem pode adorar? Abra essa boca, dá glória ao Rei da Glória. É nesse momento que a noiva adentra as bodas do Cordeiro. Quando a noiva adentrar as bodas do Cordeiro, ai, 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 a noiva vai olhar para a noiva. Imagine que nós lá conheceremos uns aos outros, não teremos sentimento, mas nós teremos a consciência e conheceremos uns aos outros. Eu vou olhar para você, você vai olhar para mim e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena permanecer fiel. Valeu a pena permanecer fiel. Valeu a pena permanecer fiel. Pega na mão de quem está do seu lado, pega a mão dele e segura a mão dela e diga para ele: vale a pena permanecer fiel. Diga de novo: vale a pena permanecer fiel. Vale a pena permanecer fiel, porque daqui a pouco
a trombeta vai soar, a noiva adentrará nas bodas do Cordeiro. E esta é a maior esperança da igreja, o arrebatamento, encontrar Jesus como Ele é. Quem crê, levante essa mão, abra a boca. Então, quando a noiva adentrar as bodas do Cordeiro, já estou encerrando, é neste momento que vai acontecer a primeira coisa. E qual é a primeira coisa que vai acontecer quando a noiva entrar no céu? Tribunal de Cristo, julgamento das obras. O que significa isso, pastor Genilson? O tribunal de Cristo, será que é o juízo final? É claro que não, porque a igreja não passa pelo juízo final. Juízo final não é para a igreja, juízo final são para os ímpios. E o que significa o tribunal de Cristo? Tribunal de Cristo é o julgamento das obras. Existe um livro no céu denominado como livro das obras. Tudo que eu fiz nesta terra está sendo anotado no livro que existe nos céus, chamado livro das obras. Tudo que você realiza aqui na terra, na obra do Senhor, é anotado no livro das obras que existe nos céus. Ninguém se engane, ninguém se meta besta. Tudo que você faz nessa terra é anotado no livro das obras que existe nos céus. Ah, mas eu pensava que eu era o bambambam, eu pensava que eu era o rei da cocada preta, eu pensava que eu era a última bolacha do pacote, eu pensava que eu era a última Coca-Cola do deserto. Por quê? Porque por bondade de Deus, não digo por vaidade, porque sou vacinado e eu sei que a glória é de Jesus. Eu sou nada mais, nada menos do que a poeira do pó do caco. Mas o Brasil tem 27 estados. Eu, por bondade de Deus, já preguei em 17. Pregando final de semana, segunda-feira, voltando, porque tenho família. Agora escute, porque eu preguei em 17 estados do Brasil, eu pensava que eu era o bambambam, eu pensava que eu era o rei da cocada preta. Aí eu dizia, não, tudo isso que eu fiz vai ser anotado no livro das obras no céu. Só que eu fiz para minha própria glória, só que eu fiz para mim aparecer. Quando chegar lá em cima vai ter surpresa. Quando as minhas obras passar pelo fogo, Paulo disse que elas serão denominadas como obra de palha. Para Deus não tem valor, mas muitas das vezes tem a irmã que ninguém dá nada por ela na igreja, tem um irmão que ninguém dá nada por ele na igreja, mas ele faz a obra do Senhor com amor, mas ela faz a obra do Senhor com carinho, sem receber nada em troca. E quando chega lá, vai ter surpresa, porque quando a minha obra passar pelo fogo, vai se queimar, obra de palha. Mas a obra do irmão e da irmã, que ninguém dá nada por ele, quando passar pelo fogo, não vai se queimar, obra de ouro. Aí a Bíblia diz que Jesus vai pegar uma coroa, nesta coroa tem uma pedra nela, o nome desta pessoa escrito. Jesus vai pegar a coroa, vai colocar na cabeça desta pessoa e vai dizer, galardão, recompensa pelo trabalho exercido. Eu que pensava ser o bambambam, que fiz a obra do Senhor para minha própria glória, não vou receber recompensa. Já vou ter salvação porque fui arrebatado, mas não vou receber recompensa. Mas a irmã e o irmão, que ninguém dava nada por ele, vai receber a recompensa do próprio Senhor Jesus. Pega na mão de quem está do seu lado mais uma vez, pega a mão dele, segura a mão dela, só para interagir. Pega a mão dele, segura a mão dela, dá mais uma chacoalhada na mão dele, dá mais uma sacudida na mão dela e diga assim para ele, faz a obra do Senhor com amor, porque vai ter recompensa. Faz a obra do Senhor com amor, porque vai ter recompensa. Vai ter recompensa, vai ter recompensa, vai ter recompensa. E Jesus Cristo disse que 100 vezes aqui na terra, imagine lá no céu. Quem pode levantar a mão? Dá glória! Ter recompensa. Então a igreja adentra as bodas do Cordeiro. E aqui na terra o que é que vai aparecer? O cavaleiro do cavalo branco com arco. A Bíblia diz que ele vem com arco na mão. Quem é este? O anticristo. Agora prestai bem atenção para a gente entender. É neste momento que quando o cavaleiro do cavalo branco com arco tomar posse da terra, vai se explodir a primeira guerra mundial. E qual é a primeira guerra? Guerra chamada de Gog e Magog. Quem é Gog? Os
os da linhagem de Caim, eles então se levantarão contra Israel. A Bíblia diz que são 7 meses Israel sepultando cadáveres. Vai ser uma guerra terrível. Então o anticristo entra em cena e ele vai então neste momento decretar a paz mundial. Por quê? Porque o anticristo vai reinar durante 7 anos. Quantos anos, igreja? 7. Me ajuda a pregar. Quantos anos, igreja? 7. 7 anos o anticristo vai reinar na terra, dividido em 2 fases. 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio restante a verdadeira tribulação. Nos 3 anos e meio iniciais, na falsa paz, ele dará prosperidade a nações. Quem não tinha carro vai ter, quem não tinha condição financeira vai ter, quem não tinha emprego bom vai ter. O anticristo vai dar prosperidade às nações. Neste momento, Deus vai levantar no globo terra 144 mil. Todos eles obrigatoriamente têm que ter linhagem israelita para continuar pregando o evangelho na terra. Mas pastor, para que pregar o evangelho na terra? E depois do arrebatamento vai ter salvação? Vai. Mas para poder você obter a salvação depois do arrebatamento, vai ter que derramar o seu próprio sangue. A igreja hoje tem a disponibilidade e o acesso justamente de entrar no céu e não conhecer a dor da morte através do sangue de Cristo. Só quem foi comprado, levante a mão, dá mais um glória. Aleluia. Então os 144 mil vão continuar pregando o evangelho. Depois então que eles terminarem os seus ministérios, eles vão ser mortos pelo anticristo. É neste momento que vai iniciar a verdadeira tribulação. Os 3 anos e meio restantes, é aqui que o negócio vai apertar, é aqui que o pau vai quebrar. Quando chegar esta oportunidade dos 3 anos e meio restantes, a Bíblia diz que Deus levantará as 2 testemunhas para continuar a pregação do evangelho. E quem são as 2 testemunhas? A maioria dos teólogos dizem que serão Moisés e Elias. Eu não posso afirmar, porque a Bíblia não me dá direito para afirmar, mas eles vão vir com autoridade tão grande que a Bíblia diz que quem se meter a besta a tentar matar as 2 testemunhas, com o simples sopro da boca deles vai sair uma espada aguda e eles vão ser mortos pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Agora prestai bem atenção, eles vão continuar pregando na terra. É nesse momento que o anticristo furioso, ele vai levantar uma imagem de escultura, e esta imagem tem que ter a sua fisionomia, porque o diabo sempre quis ser adorado, o diabo sempre quis ser glorificado, mas ele sabe que então a igreja, a noiva lavada pelo sangue de Cristo, só adora um, que é Jesus de Nazaré. Quem pode levantar a mão? Aleluia. E então o anticristo levanta a imagem de escultura e vai obrigar com que todos os habitantes da terra adorem a sua imagem. É nesse momento que Israel desfaz aliança com ele. Por quê? Porque desde que Israel saiu do cativeiro babilônico, nunca mais Israel adorou imagem de escultura. E então Israel desfaz aliança com o anticristo. O anticristo furioso então vai começar agora a oprimir a nação de Israel. E a Bíblia diz que Deus nos céus vai estar irado neste exato momento, e Deus vai começar a derramar sobre a face da terra as 7 taças da sua ira. Pastor, então me explica quais são as 7 taças da ira que Deus vai derramar sobre a terra. Escute para você entender. Aqueles que vão ficar na terra depois que a igreja assumir, vai passar por tudo isso que eu vou falar para vocês neste momento. João disse que ouviu, e ouvi no capítulo 16, e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra as 7 taças da sua ira. E foi o primeiro anjo e derramou sobre a terra, aleluia, e derramou sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Deixa eu esclarecer e explicar isto aqui para a gente entender. É esta imagem de escultura que o anticristo vai levantar. Agora me explica, pastor, o que significa a marca da besta. O que será a
a marca da besta. Tem muita gente falando acerca de chip. Os chips serão implantados nas pessoas. Este será a marca da besta. Eu não posso afirmar, porque a Bíblia também não me dá direito para afirmar. Mas entenda como vai ser mais ou menos a marca da besta. O número de identificação. Como assim, pastor? Já vou explicar. Quando nós chegamos no supermercado hoje, o que é que a primeira coisa que a moça do caixa pergunta? Quer CPF na nota, sim ou não? Sim, porque ela pergunta se quer CPF na nota, porque automaticamente você informando o CPF, automaticamente então o governo estadual e o governo federal, ele vai ter o controle de quanto você está gastando, de quanto você está comprando. Tanto é que se uma pessoa recebeu o benefício do Bolsa Família ou Auxílio Brasil, então esta pessoa pode ter o seu benefício cortado, porque todas as compras informam o CPF. Automaticamente o governo federal vai entender que a pessoa não precisa do benefício. A marca da besta não é isso, mas vai ser mais ou menos assim. Vai trazer todas as suas informações, e esta informação terá que ser passada para a moça do caixa. Por quê? Porque a Bíblia diz que ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca. Quando chegar na boca do caixa, vai perguntar: você tem então a identificação? A pessoa vai dizer: tenho, e vai mostrar a identificação. Nesta identificação vai vir seu CPF, vai vir seu RG, vai vir seu endereço, e o anticristo vai ter domínio de todo mundo. Ele então vai levantar um censo, e todas as pessoas do mundo inteiro vai ter que se cadastrar. Só que a igreja nesse período não está mais aqui, vai estar lá na glória. Quem pode levantar a mão da glória? Oh, aleluia. Agora escute, eu vou continuar falando para você entender. Quem ficar aqui vai ter que se deparar com o anticristo. E João disse que viu, e o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu toda a alma vivente do mar. O que é a alma do mar? Os peixes estarão morrendo, porque Deus derramará então as 7 taças da sua ira sobre ele. Mas João continua falando: e foi o terceiro anjo, e derramou a sua taça sobre os rios e as fontes das águas, e as águas se tornaram em sangue. Vou explicar isso aqui para você entender o que significa isso, pastor Genilson. Hoje nós temos a disponibilidade de tomar água potável. Por quê? Porque existe a fonte das águas, as águas que são purificadas então justamente para nosso abastecimento. Só que a Bíblia diz que Deus vai derramar as 7 taças da sua ira sobre a fonte das águas. Quando o ser humano abrir a torneira, ao invés de sair água, vai sair sangue. Imagine o desespero do povo que vai ficar nesta terra. Mas a noiva não vai estar mais aqui, vai estar lá na glória. Quem vai estar lá, levanta a mão da glória. Versículo de número 8 do mesmo capítulo 16. E foi o quarto anjo, e derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasassem os homens com fogo. Olhe para mim, preste atenção. Quando aqui em Alagoas dá 32 graus, o povo fica querendo correr louco na rua. Imagine o sol aquecido 7 vezes mais. Faça a conta comigo: 32 graus, 7 vezes mais. Imagine quando o ser humano sair na rua, automaticamente o sol vai dar uma queimadura na pele dele, que vai ser uma coisa terrível, e os homens serão abrasados com fogo. Está aqui, versículo de número 10. E foi o quinto anjo, e derramou sobre a terra, então, e sobre o grande trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam as suas próprias línguas de dor. Vai ser um período de dores tão terríveis que o homem vai morder a sua própria língua de dor. Versículo de número 12. E foi o sexto anjo, e derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas se secaram. As águas do rio Eufrates já começou a baixar. Para quê? Para se preparar o caminho dos reis do Oriente. Aí João disse que viu, e vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta,
3 espíritos malignos que são semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônio, os quais vão ao encontro dos reis de toda a terra para se congregar num vale que no hebraico se chama Armagedon. O que é que nós estamos nos deparando aqui? Estamos nos deparando na segunda guerra após o arrebatamento da igreja, a guerra do Armagedon. Nesta guerra, a Bíblia diz, o próprio texto diz que então Jesus vai soltar 3 espíritos malignos. Deixa eu explicar isso aqui para você entender. Existem 3 espíritos malignos hoje que estão presos no inferno. Por quê? Eles não são mais poderosos do que Satanás, eles são mais furiosos do que Satanás. Se eles estivessem soltos hoje, eles tinham poder de destruir a terra. Só que nesta ocasião da grande tribulação, Jesus vai soltá-los e eles vão convencer os reis de toda a terra que tudo isso que está acontecendo na terra, as águas estão sendo contaminadas, os peixes estão morrendo, a população está sendo abrasada com fogo, a população está morrendo, tudo isso que está acontecendo na terra, a culpa é de Israel. Israel tem que ser riscada do mapa. É nesse momento que então os grandes líderes das nações se voltarão para destruir a nação eleita. É neste momento que eles vão cercar Israel. Deixa eu lhe chamar a atenção, a Rússia vai estar lá. Quem é a Rússia profeticamente na Bíblia? É aquilo que Jeremias viu. Jeremias disse que viu uma panela fervendo vindo da banda do norte. Quem é a panela fervendo? A Rússia. Para você ter uma ideia, a Rússia tem 4.000 bombas de hidrogênio. Os Estados Unidos tem 4.000 bombas de hidrogênio. Se os 2 países soltassem as 8.000 bombas de hidrogênio, então essas 8.000 bombas tinham poder de destruir a terra cerca de 35 vezes em 40 minutos. Imagine, sabe por que eles não soltam? Porque o dedo de Deus é quem impede. Quem pode levantar a mão da glória? Oh, aleluia. É neste momento que quando eles cercarem Israel para jogar o primeiro míssil, a primeira bomba atômica para destruir a nação eleita, sabe onde vai estar a noiva? A noiva vai estar lá nas mansões celestiais, cantando num grande coral. Pastor Rodrigo, Pastor Fábio, a Bíblia diz que nós cantaremos num grande coral. A Bíblia diz o tamanho do departamento que nós vamos cantar. A Bíblia diz o tamanho do departamento que nós iremos cantar. A Bíblia diz o tamanho do departamento que nós iremos cantar. Já era para ter dado glória, mas não tem problema. A Bíblia fala o tamanho do departamento que nós iremos cantar. Fala, pastor, fala. Então me prova. A Bíblia diz que o tamanho do departamento vai ser semelhante aos grãos de areia da praia. Agora pergunta para quem está do teu lado: dá para se contar os grãos de areia da praia? Não tem como. Vai ser o tamanho do departamento. A Bíblia diz qual é o fardamento, irmã Suelene, que nós vamos usar naquele grande dia. Qual é o fardamento, pastor? A Bíblia diz que é todo mundo de veste branca, vestimenta comprida. 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 Por que veste branca? Porque branco fala de pureza, e para entrar no céu tem que ser santo. E por que vestimenta comprida? Porque no céu ninguém entra de mini saia. No céu é vestimenta comprida. Levanta a tua mão, abra a boca para dar glória. Levanta a tua mão, abra a boca para dar glória. Pastor Fábio, parece que eu estou vendo. É neste momento, quando estivermos cantando naquele grande coral, quando a noiva, a eleita pelo sangue de Cristo, estiver cantando naquele grande coral. Ai, 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 ai. Quem tem essa esperança, levanta a mão e adora. Quem tem essa esperança, levanta a mão e adora. Quando a noiva estiver no grande coral, sabe quem é que vai estar regendo o coral? Oh Jesus, segura a minha língua. Eu falo ou não falo? É para falar? Então eu vou falar. Aqui na terra tem gente que é metida besta. E tem, pastor, tem. Tem gente que diz assim: eu não canto nesse departamento enquanto ela for a maestrina. Eu não vou com a cara dela. Eu não canto nesse conjunto enquanto ele for o maestro. Eu não vou com a cara dele.
meu filho, primeiro, para poder você subir no arrebatamento quando a trombeta tocar, você vai ter que pedir perdão ao seu irmão aqui embaixo. E quando você se reconciliar com seu irmão aqui, e você subir no arrebatamento, lá em cima você vai ter que cantar, querendo ou não querendo. Por quê, pastor? Porque quem vai estar regendo o coral é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Levante essa mão, abre essa boca para dar glória. É nesse momento que quando a igreja estiver diante do grande coral, quando a noiva estiver diante do grande coral, Jesus regendo. Agora imagine comigo, Jesus regendo o coral. Jesus regendo o coral. E a Bíblia diz que a igreja entoará 3 louvores. Para a gente encerrar, quantos louvores? 3. Quantos louvores? Primeiro louvor que a igreja vai entoar é o chamado cântico o cântico de libertação. E o que é o cântico de libertação? É o cântico quando Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio, onde passaram cerca de 430 anos. O segundo louvor que a igreja vai cantar é chamado Cântico do Cordeiro. E o que é o Cântico do Cordeiro? É o Cântico do Cordeiro que desceu às mansões celestiais para morrer aqui na terra por nossa vida. Já era para ter dado outra glória. E o terceiro louvor que a igreja vai cantar é chamado Cântico dos Remidos. E o que é o Cântico dos Remidos? É o cântico de sangue. Porque quando chegarmos nos céus, nós não teremos sentimento, mas nós teremos consciência que quando nós não servíamos a Jesus, nós estávamos indo para o inferno. Mas Jesus com o seu sangue nos lavou, nos remiu e nos comprou. Quem pode dar glória? É nesse momento que quando a igreja entoar o cântico dos remidos, não está na Bíblia, mas tudo leva-me a crer. Já que a hermenêutica me abre a janela para brilhantar a mensagem, tudo leva-me a crer que no cântico dos remidos o céu vai estremecer de glória. Porque é o cântico de sangue, é o passaporte em que a igreja teve acesso ao céu. E nesse momento, quando a igreja estiver cantando o cântico dos remidos, é neste exato momento, e então que Israel está prestes a ser bombardeado aqui embaixo, é neste momento que a Bíblia diz que Jesus vai estar regendo o coral. Jesus vai estar regendo o coral. Jesus vai estar regendo o coral. E de repente Jesus vai ouvir um pedido de socorro aqui embaixo. Que pedido de socorro é esse, pastor Genilson? A Bíblia diz no livro do profeta Zacarias, capítulo 12, que Deus vai derramar um espírito de súplica sobre a nação de Israel. Israel então vai subir o monte das oliveiras, vai se colocar de joelhos diante da sua presença e vai dizer: lembra-te, Senhor, da aliança com que tu fizeste ao nosso pai Abraão, Isaque e Jacó. Lembra-te, Senhor. Quando então Israel fizer essa oração aqui embaixo, lá em cima a noiva vai cantar os 3 louvores diante de Jesus. Jesus vai ouvir o pedido de socorro de Israel aqui embaixo. Israel vai olhar para a noiva. Israel vai olhar para a noiva. Jesus vai olhar para a noiva. Jesus vai olhar para a noiva e vai dizer: noiva minha, igreja minha, apunhalai-vos o vosso cinto. Vamos descer para resolver a situação do meu povo. E é nesse momento
que as televisões, as câmeras de televisão estão apontando para a grande batalha do Armagedon. É agora. Israel vai ser riscada no mapa, quando de repente o céu vai se abrir. A câmera de televisão que estiver apontando para a batalha vai então levantar para o alto. O céu vai se abrir e todos verão o Filho do Homem vindo com grande poder e grande glória. Nesse momento que quando Jesus descer, a Bíblia diz que na retaguarda dele vem 2 exércitos, pastor Alexandre. Quantos exércitos, igreja? 2, me ajuda a pregar. Quantos exércitos? Primeiro exército, porque Deus, a Bíblia diz que Deus é conhecido na Bíblia como o Senhor dos exércitos, porque Deus tem 4 exércitos na Bíblia. O primeiro exército que Deus tem é chamado de exército da natureza. O segundo exército que Deus tem é chamado de exército de anjo. O terceiro exército que Deus tem é Israel. E o quarto exército que Deus tem, prepara para dar glória, é a igreja na face da terra. Então Jesus vem com 2 exércitos, os anjos e a igreja. E a Bíblia diz que nós viremos montados em cavalo branco. Você pode nem ter uma bicicleta velha para vir para o culto hoje, mas naquele grande dia vai ter cavalo branco. Quem pode levantar a mão? Da glória! Só que a Bíblia diz que o cavaleiro que vem agora junto com a igreja, ele não vem com arco, ele vem com um cavalo branco, mas ele vem com a espada na mão. Quem é esse? Jesus de Nazaré. Quem pode levantar a mão, dar glória para ela? É nesse momento que quando a noiva descer, Jesus descer e a noiva descer com ele, a Bíblia diz que ele vai se colocar em cima do Monte das Oliveiras. O monte vai se fender para oriente e ocidente. Abre-se-á no meio um caminho chamado Vale de Josafá, que significa lugar de peleja, lugar de batalha. Só que a batalha já foi vencida, que a Bíblia diz que com o simples sopro da boca de Jesus vai sair uma espada aguda e ele vai destruir todos os exércitos que estão querendo destruir Israel. Quando Israel vê o livramento, Israel vai olhar para cima do monte e vai perguntar: que ferida são estas em tuas mãos? Porque até hoje Jesus tem as marcas. Até hoje Jesus tem as marcas. Você lembra quando Jesus ressuscitou, que tinha um irmão no meio que queria se desviar? Jesus foi lá na casa, não precisou nem abrir a porta, já entrou saudando: Shalom Adonai, Pai seja convosco. Foi diretamente no irmão que estava querendo se desviar e perguntou: tu não disse que tu só acreditava se tu tocasse nas minhas feridas? Toca também. Até hoje ele tem as marcas. Israel vai perguntar: que feridas são estas em tuas mãos? Ele vai dizer: essas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Israel pergunta: tu nos perdoa? Ele vai dizer: todos vocês estão perdoados. Quando eu estava lá no madeiro e eu disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É nesse momento que Jesus impetra o milênio. Jesus impetra o milênio. Cuida, Jefferson. Jesus impetra o milênio. 1000 anos Jesus reinando aqui na terra. Só que a igreja terá mais privilégio do que a nação de Israel. Pastor Genilson, não estou entendendo. A igreja vai ter mais privilégio que Israel? Vai. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que céu e terra para a igreja será uma só grei.
Pastor, não estou entendendo o que significa isso. Céu e terra para a igreja serão uma só grei. Eu, corpo transformado. A igreja, a noiva, corpo transformado, vai descer na terra, vai caminhar na terra. Mas quando a noiva sentir saudade do céu, ela vai dizer: eu vou dar uma voltinha lá no céu. Israel não tem esse privilégio, mas a noiva tem, a igreja tem. A igreja vai andar nas ruas de ouro, a igreja vai andar nos muros de cristais, a igreja vai adorar a Jesus, e para sempre estaremos com o Senhor. Quem pode levantar a mão da glória? Fica de pé, fica de pé, fica de pé adorando, fica de pé adorando. Diga para quem está do seu lado: não dá tempo de se preparar. Diga para ele, porque este culto pode até não terminar. Não dá tempo de se preparar. Já tem que estar preparado, já tem que estar pronto. A trombeta pode tocar ainda esta noite. Este culto pode não nem terminar. A igreja vai subir, a igreja vai ser arrebatada. E só quem tem certeza que vai subir, levante essa mão, abra essa boca, dá glória. Igreja do arrebatamento tem folga. Mas a igreja tristeza e dor nunca mais. Oh, glória a Jesus. Quem tem glória da glória. Quem tem aleluia, dá aleluia.
dar glória a Jesus nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos estão felizes por esta palavra nessa noite? Aplauda o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do eterno Deus. Deus seja louvado por essa palavra. Deus abençoe o pastor Genilson por esta aula de escatologia. O Senhor foi bênção de Deus. Nós já estamos caminhando para o final. Queria aproveitar que os irmãos estão em pé e fazer uma pergunta nessa noite. Quantos aqui entre nós não são evangélicos? Só para que nós possamos te conhecer. Quantos aqui, tem um sinal aqui sim com a sua mão, tem uma pessoa, tem duas ali. Quem mais aqui entre nós ainda não é evangélico? Tem mais uma pessoa ali. Quem mais aqui? Temos 3, 4 pessoas ali. Tem mais alguém nessa noite? Aqui tem mais um casal que está afastado. Quem mais aqui essa noite ainda não teve com Cristo um encontro? Quem mais aqui? Dê só um sinal assim. Essas 4 pessoas que se manifestaram com o sinal, deixa eu dizer algo a você. Jesus ama vocês de tal maneira que preparou esse culto, preparou esta palavra. Isso é amor de Deus, isso é cuidado do Pai com cada um de vocês. E Deus tem muito mais a realizar na vida de vocês. Como foi ministrado nessa noite, há um lugar aonde não mais haverá choro, tristeza, não haverá mais pranto. Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida. Se você concorda, vem para frente para que nós possamos orar por você. Vem para frente que nós estaremos orando por você. A festa no céu nesse momento, pela decisão que vocês estão tomando. Tem mais pessoas vindo ali. Vem, querido, que a oportunidade é única, o momento é ímpar. Você não faz ideia do valor que você tem para Cristo. Querido, não deixa passar essa oportunidade. Você é precioso para o céu. Deus tem amor à sua vida. Vem para a frente. Nós estaremos orando por você. É por isso que Jesus te trouxe nessa noite. Ele quer salvar a sua alma. Aleluia. Olha para aí. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Essa é a melhor decisão que você pode tomar. Esta é a melhor decisão que você pode tomar. De tudo nessa vida que você imagina ser valioso, de tudo que você empenhar valor, nada é superior a isso. Nada é mais importante do que ter o nome escrito no livro da vida e saber que nós seremos eternamente e estaremos eternamente com Cristo. Aleluia. A melhor coisa que eu já fiz. Nós estaremos orando. Quero pedir aos irmãos, estenda as mãos para cá. Estenda as mãos para cá. Aqui nós temos pessoa aceitando a Jesus. Aqui nós temos pessoas se reconciliando com Cristo. Deixa eu dizer algo a vocês. A vida de vocês a partir desse momento nunca mais será a mesma. Pois vocês estarão acompanhados do nosso grande, poderoso, eterno Deus. Saiba que vocês não estarão mais sozinhos. Jesus estará contigo a partir de hoje, todos os dias. Nos momentos de dificuldade, Jesus estará contigo. Nos momentos de dor, Jesus estará contigo. E a Bíblia diz que Ele nos garante a vitória. Amém? Levante as suas mãos, vamos orar por essas vidas aqui na frente. Senhor Deus e querido Pai,
Te louvamos e te agradecemos por cada uma destas vidas que estão aqui diante do teu altar. Foi o Senhor